Oi! Esse vídeo vai ser um pouco mais tranquilo que os outros. Eu tinha vontade de fazer algo assim, e eu acho que seria legal ter esses vídeos em que eu tô estudando e contando histórias da minha vida, desabafando. E eu vou tentar fazer isso aqui. Pra quem não sabe, eu sou estudante de animação. Eu faço animação em uma faculdade à distância e foi uma coisa que eu decidi um pouco em cima da hora. Assim, eu terminei o ensino médio por pouco, por muito pouco eu não reprovei por falta que eu tava passando por uns momentos meio, né? E aí eu não tinha certeza do que eu queria fazer e eu passei grande parte da minha vida esperando que eu fosse trabalhar com música. Só que aí aconteceram algumas coisas que eu percebi que não ia dar certo. Pelo menos as coisas não iam acontecer da forma que eu queria. E aí eu passei muito tempo sem ter certeza assim do que eu iria fazer. Só que chegou um momento que eu comecei a desenhar e aí eu vi que realmente era algo que eu gostava e eu pensei em fazer alguma coisa na área de arte, meio que desde sempre, mas assim, artes visuais. E aí eu pensei, por que não animação? Mas foi bem em cima da hora, não em cima da hora, mas foi tipo, eu fui terminando o ensino médio e já me inscrevendo, assim. E eu tinha pensado em fazer faculdade, em tentar na Federal, que tem um curso de animação. Só que eu tava olhando a grade de outros cursos e a grade da Federal, e eu senti que pra entrar no mercado audiovisual mesmo, a grade dessa faculdade tava mais interessante. Então eu me inscrevi, eu fiz a prova pra conseguir alguma bolsa, e eu consegui uma bolsa bem boa até, eu acho que é metade, eu não tenho certeza. Mas aí, assim, tudo perfeito, meu Deus, consegui uma faculdade, foi bem fácil, assim. E, tá... Eu tava muito feliz na época. E aí, assim, todo esse tempo foi muito divertido. Eu nunca fui uma pessoa estudiosa. Eu tenho muita dificuldade em estudar, na verdade. Porque minha concentração é horrorosa e eu não consigo ter consistência de fazer uma coisa por muito tempo. Isso com estudos, isso com hobbies, eu não consigo fazer a mesma coisa por muito tempo. Então, eu sempre tive muita dificuldade de estudar. E aí, desenho, inclusive, foi uma das poucas coisas que eu consegui ter uma consistência de fazer a mesma coisa por muito tempo, de engajar no mesmo hobby por muito tempo, porque não é o normal pra mim. E aí, desenho eu acabo sempre, por mais que tem vezes que eu falo, nossa, eu nunca mais vou desenhar na minha vida, fazendo drama, obviamente. Sei lá, quando eu tô frustrada com alguma coisa, ainda assim, sei lá, daqui a 1 dia, 2 dias eu vou estar desenhando de novo, porque é algo que eu amo. Meu Deus, tem umas crianças gritando na rua, parece coisa de filme de terror. Mas eu me forcei a estudar e o material é muito divertido, assim, é o que eu escolhi e eu gosto muito, eu amo, obviamente. Apesar de ter alguns problemas, por exemplo, eu não assisto muitos filmes. Eu amo muito animação, mas eu não assisto muitos filmes. De audiovisual, normalmente, eu gosto de acompanhar mais jogos do que filmes, etc. Mas eu gosto muito de animação. E eu gosto de filme, só que eu não... Ai, é difícil pra eu pegar um filme e assistir. Então, assim, de referência, de repertório, assim, eu não tenho tanta coisa. Mas, sempre foi muito divertido, não estudar, né, mas ver as coisas da faculdade. E a faculdade à distância tem uma coisa que a gente precisa de, né, a gente tem muita autonomia sobre como a gente vai estudar. Coisa que eu nunca tive, eu sou o tipo de pessoa que é meio contraditório.
eu preciso de instruções que sejam muito específicas, mas ao mesmo tempo eu uso elas só como referência, porque no fim eu vou acabar só fazendo o que eu quero mesmo. É muito doido, nem eu sei como isso funciona muito bem. E estudando, eu tinha muita autonomia, o que era bom, porque eu também não gostava de, sei lá, na época da escola, pessoas me dizendo o que eu tinha que fazer. E essa autonomia, por um lado, era muito boa, por outro, complicava um pouco, porque muitas coisas eu acabei não entendendo como funcionavam na faculdade em geral, assim, de conteúdo até que não, do conteúdo do curso até que não, mas em questão de como funcionava toda a parte faculdade do negócio, eu acabei deixando passar reto e só fazendo, assim, o que era muito essencial pra não reprovar, sei lá, pra não perder as datas de pagar mensalidade, essas coisas. Então, eu tive alguns problemas em relação a isso, mas sobre o conteúdo tinha uma coisa que eu demorei um pouco pra perceber que era meio diferente de outras faculdades. Eu agora, tipo, no finalzinho, que eu tô no finalzinho mesmo, eu comecei a conversar com outras pessoas que fizeram animação ou estão fazendo. Eu descobri que mesmo fazendo um curso à distância, elas tinham vários projetos, vários trabalhos e coisas que elas tiveram que entregar. E aí eu fiquei um pouco em choque porque eu pensei, é o que eu achava que a minha ia ser também, mas não é. Na minha faculdade eu nunca tive que entregar nada, eu nunca tive um projeto ou um trabalho. No máximo tem essas atividades assim que, né, a gente pode fazer por conta própria para praticar e pedir feedback, mas é uma coisa bem curta, assim, relativamente curta, que realmente não é tão elaborada e não é obrigatório. E as nossas provas são escritas. São algumas provas escritas, todas elas. E aí eu, com essa dificuldade de ficar muito tempo, né, fazendo a mesma coisa, nessa dificuldade de estudar e na dificuldade de concentrar, eu acabei focando toda a minha atenção no período de provas nas provas escritas, em tentar decorar e lembrar, na verdade não decorar, né, mas tentar entender o máximo de conteúdo possível pra conseguir bem nas provas. E aí acabava que eu não tentava praticar muito as coisas que eu precisava. Só que é uma faculdade de animação, né? Então, assim, da teoria, eu sei a teoria de muita coisa, mas eu não sei aplicar nada. Então, assim, eu tô quase terminando a faculdade de animação e eu não sei animar. Eu sei, tipo, o que os termos significam, eu sei, né, como, né, tem algumas coisas que eu preciso aplicar, eu sei os princípios da animação, mas pra aplicar tudo isso eu não faço a mínima ideia. Eu comecei a fazer isso agora e assim, eu conversei com algumas pessoas de outras áreas que falaram que pra elas também foi assim, de aprender só a teoria mesmo. Só que eu me pergunto quanto disso funciona pra uma faculdade de arte, porque é muito importante fazer, tipo, é artes visuais, então é muito estranho você, sei lá, quase terminar uma faculdade de artes visuais sem ter que entregar nada que você fez, sabe, sem você precisar entregar algo e, não sei, sem você ter que fazer alguma coisa mesmo. Essa parte não era obrigatória e a que tinha, que era opcional, era bem, chegava a ser um trabalho nem nada. E muitas das vezes também nem era algo que a gente precisava fazer e se inscrever também. Então, agora eu tô, em teoria, quase terminando. E eu tô assustada, e eu tô desesperada, porque eu não sei o que fazer depois. Acho que isso é bem comum das pessoas se preocuparem, né? Principalmente quando estão terminando a faculdade. O que eu vou fazer agora?
Em questão de especializar, eu não sei muito bem, porque eu não tenho a parte prática. Então tem algumas coisas que eu sei que eu gosto, por exemplo, design de personagem. Eu não sou muito boa, por enquanto, eu quero estudar, mas eu gosto muito de design de personagem. E trabalhando na Game Jam, no jogo da minha equipe na Game Jam do Phelps, eu percebi que fazer cenário também é muito divertido, mas eu não tenho prática o suficiente para saber se é algo que eu quero fazer mesmo pro resto da vida ou não. Então, eu não tenho muita certeza do que eu vou fazer a partir daqui quando eu terminar. Só que eu não sei se eu vou conseguir terminar tão tranquilamente também, porque estágio, por exemplo, eu não sabia que era obrigatório até agora, que apareceu na grade agora, junto com as outras matérias. Eu fiquei, então realmente eu vou ter que fazer. Porque eu achei meio doido, né? Porque é uma faculdade de animação à distância e o estágio é obrigatório. Eu não sei o quão comum isso é, eu não sei quão comum nada é, porque eu não faço a mínima ideia de como é e de como não é uma faculdade. Eu realmente... A culpa de muitas coisas... Eu não tô reclamando da faculdade nisso. A culpa de muitas coisas aqui é minha. É inteiramente minha. Eu fui, assim, tentando dançar conforme a música, sem tentar me aprofundar muito nas minhas dúvidas e em como as coisas funcionavam direito. E agora eu tô com medo das consequências disso tudo. Mas eu fiquei um pouco desesperada e eu fiquei um pouco me questionando se eu realmente deveria estar fazendo o que eu tô fazendo e se eu sirvo pra tentar fazer alguma coisa com tanta autonomia, porque eu parei pra pensar que talvez eu não devesse ter autonomia. É muito mais fácil ter alguém me mandando o que eu deveria fazer, é muito mais fácil ter alguém me dando direções claras do que eu deveria fazer do que ter tanta autonomia. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu ia ser completamente infeliz se eu vivesse assim, se eu tivesse fazendo faculdade de outra coisa que não fosse arte, ou se eu tivesse trabalhando com alguma coisa ao invés de estar fazendo faculdade agora. Eu acho que eu estaria vivendo completamente infeliz. Então, não sei, eu fico triste que eu tenha deixado as coisas chegarem até esse ponto, e eu me questionei bastante do que eu deveria fazer agora eu fiquei bem mal. E aí eu não tenho muito contato, na verdade eu tenho zero contato com pessoas dentro desse curso, porque no máximo tem o fórum com monitor e professor que podem responder as nossas dúvidas, só que sei lá, turma tem grupos que fizeram por fora, os alunos mesmo, em WhatsApp ou coisa assim, e eles sempre mandavam o link em algumas aulas, que eram lives, eles sempre mandavam no chat, só que era num horário que eu não conseguia ver a aula, então eu só tinha acesso às gravações que não tinham em chat. Então eu não tenho contato nenhum com minha turma e eu não conheço ninguém, eu nunca, né, o máximo de comunicação direta que eu tive com outra pessoa foi com o suporte para tirar algumas dúvidas que eu tive sobre a faculdade. Então eu realmente não sei como as outras pessoas se sentem, como que as outras pessoas estavam fazendo as coisas, como elas se sentiam sobre o curso durante o curso, como que elas estão agora, se elas também estão com tantas dúvidas, se elas também estão com medo. Eu não sei, porque eu não é só eu. E aí, tanto que o meu momento de abrir os olhos e ver que realmente fazia falta ter feito coisas mesmo, ter colocado em prática tudo, foi quando eu conversei com outros estudantes ou ex-estudantes de animação por fora. Eu não sabia do quão diferente o meu curso era. Eu não sabia quão diferente o meu curso era do curso deles. E eu fui descobrir só depois. E aí isso me deixou tão mal que eu perdi o ânimo de desenhar e, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu comecei a me comparar assim com artistas profissionais e pensar, era pra eu estar assim nos primeiros passos, assim, subindo os primeiros degraus pra me tornar algum deles.
porque sempre foi um sonho meu de fazer parte de algo grande, de conseguir construir algo grande. Então eu ficava vendo, pessoas do audiovisual, assim, de produções de animação, e ficava pensando, nossa, eu queria chegar lá. E isso que eu tô construindo agora era pra estar caminhando até lá, mas eu sinto que eu não tô caminhando até lá. Eu sinto que eu nem cheguei perto da escada pra começar a subir os degraus. Os degraus. Eu fico meio mal, assim, quando eu vejo alguns artistas, assim, gigantes. Eu sempre tive vontade de chegar lá também, só que eu sinto que eu não consegui me esforçar pra chegar até lá, e eu sinto que eu agora perdi uma oportunidade. E é muito estranho, porque ao mesmo tempo que eu sinto que foi minha culpa, porque, sei lá, algo me impediu. Por alguns anos eu achei que fosse preguiça quando eu tava na escola, por exemplo. Eu achava que eu fosse muito preguiçosa, só que durante a pandemia eu percebi que não era, porque o que eu achei que sempre foi preguiça, quando chegou na pandemia, que eu me forcei a estudar muito e que eu me forcei a ficar, assim, dedicar o máximo possível do meu tempo a estudo, eu não consegui e eu tive umas crises absurdas. Eu não consegui. Quando eu tento me forçar, assim, a estudar muito e a focar muito numa coisa, eu não consigo. E aí, isso só meio que piora, e aí eu não consigo focar em nada. Era como se ou eu tenho um pouco de foco espaçado entre várias coisas, ou foco nenhum. Você escolhe. É como se meu cérebro falasse isso. E eu sinto raiva disso ter acontecido, mas eu realmente não sei como eu poderia resolver isso, porque é algo que eu tive dificuldade ao longo da minha vida inteira e eu nunca soube resolver. E aí agora eu tô perdida e eu tô com medo, eu tô desanimada e eu não sei como eu vou seguir das coisas a partir daqui. Só que, por outro lado, eu odeio só aceitar que as coisas estão ruins, e eu não gosto de estar onde eu tô agora, então meio que talvez na vibe do último gás, assim, eu quero aprender animação agora, fazer speedrun de aprender animação, de aprender a animar. Eu sei a teoria, eu não tô no 0 a 0, então eu vou fazer vídeos mostrando meu processo de aprendizado com animação e vídeos tentando resgatar a minha vontade de desenhar. Talvez não nessa ordem, mas eu quero fazer vídeos, assim, tentar por semana, assim, postar um vídeo de estudo, de animação ou de desenho, de alguma outra coisa, ou então tentando resgatar minha vontade de desenhar. Eu quero recuperar aquele amor todo que eu tinha. Eu ainda amo desenhar, mas eu não tô conseguindo. Eu tô num momento complicado. E eu gosto de aprender. Apesar de eu não conseguir estudar, eu gosto de aprender. Então eu vou tentar fazer esses vídeos. Não só pros vídeos, obviamente, né? Mas eu gosto de tratar esse canal como um lugar que eu posso documentar a minha jornada e talvez ajudar outras pessoas que nem sabem que estão passando por coisas parecidas, ou que, né, estão passando por coisas parecidas e não sabem como lidar com elas. Não que eu saiba como resolver, mas saber que é algo que as pessoas passam, porque eu não sabia. Então eu gosto de mostrar esses processos, aprendendo as coisas, também para mostrar o início, para mostrar como é os primeiros passos, para depois no futuro eu conseguir olhar para trás e ver que realmente houve uma evolução. Eu tô tentando não perder, assim, as esperanças. Eu tô bem ruim, assim, da cabeça, mas eu ainda... Na verdade, assim, eu tô com muito medo de como as coisas
as coisas vai ser complicado, de como as coisas vão ser. Mas eu não posso só desistir, eu não posso desistir. Então eu vou tentar estudar e eu vou tentar correr. Vai ser speedrun de aprender animação, speedrun de tentar... Essa parte vai ser mais pessoal, né, de tentar recuperar a vontade de desenhar. Mas ainda tá interligado, obviamente. Só que... eu consegui fazer isso pra hobby, então provavelmente eu vou conseguir fazer isso pra faculdade também, né? Eu espero. E é isso. Um vídeo mais tranquilinho, de desabafo, coisa que eu nunca achei que eu ia fazer, mas que eu acho que é bem legal e que pode ajudar alguém e que talvez me ajude. Então, obrigada a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.